Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo a gente vai falar muito aí sobre a Vasco TV. Os caras conseguiram falir a Vasco TV. A gente vai falar bastante aqui sobre a interdição de São Januário. Vamos falar muito aqui sobre a CBF impondo aí regras para atletas por conta da prevenção aí com relação ao Covid-19. Vamos falar muito aqui sobre as categorias de base do Vasco da Gama. O Vasco volta a campo amanhã. Vamos falar muito sobre saída de profissionais do Vasco da Gama. Ontem foi um dia aí de despedidas aí e vamos falar bastante sobre a chegada de reforços e, obviamente, a situação envolvendo a SAF e a AGE. Bom, eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho. Bom, meus amigos, primeiramente a gente vai falar aqui sobre a Vasco TV. É uma vergonha o principal canal do Vasco da Gama de comunicação com a torcida não fazer o vídeo aí, a matéria de apresentação dos atletas. Isso é vergonhoso. Isso não acontece em nenhum clube do Brasil. Eu não sei o que vocês arrumaram aí. Vocês estão dando calote aí nos PJ, não sei se é isso. Só sei que vocês estão acabando aí com a Vasco TV. Infelizmente, eu espero aí que no campeonato estadual o torcedor do Vasco mereça e tenha uma cobertura aí decente. Sobre a interdição aí de São Januário, faltam 2 semanas aí para o Vasco da Gama estrear dentro de casa contra o Boa Vista, jogo que vai acontecer no dia 29, e até a presente data, até o dia 14, o Vasco ainda não conseguiu os 2 laudos. O laudo do Corpo de Bombeiro com relação ao incêndio e o laudo aí referente à segurança com a Polícia Militar. A gente vai cobrar aqui porque hoje São Januário não tem condições para receber jogos. Bom, com relação à situação aí do futebol das categorias de base, o Vasco ontem conheceu o seu adversário, vai ser o Audax. O Audax passou pelo SCA Brasil, jogo aí que foi decidido nas penalidades máximas. O Audax venceu por 5-3 o SCA Brasil. E é o seguinte, sábado o Vasco da Gama às 17h15 enfrenta a equipe do Osasco, né, o Audax, lá em São Paulo, na cidade de Osasco, com transmissão do Sport TV, jogo referente à terceira fase. Agora só ficaram aí 32 equipes, perfeito? Bom, meus amigos, ontem foi um dia aí de pessoas deixando o Vasco da Gama, né? Ontem a gente tomou conhecimento que o nutricionista Paulo Cavalcante está deixando aí o Vasco da Gama
para ir para o Flamengo. O Vasco perdendo um excelente profissional para o Mulambo da Gávea, né? A Kelly Rowland, que chegou aí para ser a gestora, que nunca deu uma entrevista, né? Veio por intermédio do Pássaro, também deixando o Vasco da Gama. O Vasco sem gestor aí no CT Moacir Barbosa, e o analista de desempenho Vitor Bastos volta aí ao Vasco da Gama, certo? Ontem a gente tomou conhecimento também que o Leandro Castan está encaminhado aí com Goiás. Castan deve fazer dupla aí com o Felipe Bastos lá no Goiás. E com relação ao Bruno Gomes, destino do Bruno Gomes, o Vasco vai receber aí uma grana aí, porque o Bruno Gomes vai jogar lá nos Estados Unidos. Bom, meus amigos, com relação à situação do jogo treino que vai acontecer amanhã, meus amigos, o Vasco marcou um jogo treino contra a Saferj, uma equipe que nem profissional é. Eu queria saber qual a validade de você fazer um confronto, um jogo treino, onde o Vasco da Gama vai disputar 2 tempos de 30 minutos com uma equipe que nem profissional é. Esse jogo ocorre no Moacir Barbosa às 9h30. Perfeito? Com relação à situação de reforços, Matheus Barbosa chega hoje no Rio de Janeiro às 3 horas da tarde. Ele desembarca lá no aeroporto do Galeão, aqui no Rio de Janeiro. Jogador com 27 anos, 184 partidas na carreira, vem com um contrato de 2 anos aí, né? E o Vasco aí vai ter 70% aí dos direitos econômicos do Matheus Barbosa. Bom, com relação à situação envolvendo o Bruno Nazário, uma novidade aí que o Atenção Vascaínos trouxe ontem, ele rescindiu com o Hoffenheim e agora ele é atleta do Vasco. O Vasco detém aí 100% dos direitos federativos deste jogador. Jogador com 26 anos e com 175 jogos. Esses números aí me assustam. São jogadores que não são tão jovens assim e que não tem tantos jogos assim na carreira. O Carlos Brasil ontem deixou claro na coletiva dele que ele vai atrás aí de 2 atacantes e 2 zagueiros. A gente tomou conhecimento ontem que o Pedro Raul realmente recebeu uma proposta do Vasco da Gama. O Pedro Raul que não permanecerá no Kashima Reysol lá do Japão. A equipe japonesa não quer mais o atleta e ele voltaria aqui para o Brasil. Ele que pode reeditar a dupla aí com o Nazário. Ambos jogaram juntos lá no Botafogo. O atleta viria aí com um contrato de 1 ano. Bom, a notícia que explodiu, pegou a gente de surpresa, veio lá do Atenção Vascaínos ontem, é que o Vasco da Gama tem interesse no atacante Emanuel Gigliotti, jogador que passou pelo Boca Juniors, que foi multicampeão com o Independente da Argentina e que está lá no futebol mexicano, está lá no Toluca. Então é o seguinte, bom atacante aí, a gente tem que saber como que ele está fisicamente, porque é um jogador que já tem 34 anos de idade, né? Se viesse para o Vasco da Gama, acho que seria uma boa aí, porque o cara é um tanque. Bom, com relação a SAF aí, bom galera, a gente tá aqui fiscalizando para essa situação não acontecer. A gente deverá ter novidades da situação da SAF ao decorrer do mês de janeiro. Enquanto isso, você precisa assinar uma petição que está passando aí pela internet.
uma petição pública para que a SAF não seja aprovada. E por favor, gente, se associem, tá? E comprem a ideia aí com relação à AGE para a gente poder destituir esses golpistas aí do Vasco da Gama. Perfeito, galera? Então essas foram as notícias do Vasco. O Laureano reclama muito porque tem muita coisa errada no Vasco e que Deus possa abençoar a sua vida. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!